Boas-vindas a mais um aprofundamento. Hoje a gente vai mergulhar direto na visão carismática e pentecostal sobre o Espírito Santo, desempacotando as ideias centrais da nossa fonte para entender exatamente como essa tradição enxerga uma experiência espiritual tão profunda. Para mapear a nossa jornada, o roteiro de hoje é bem direto. 1. O que é o batismo. 2. Exemplos no Novo Testamento. 3. A semente da vida. E 4. Resultados e manifestações. Vamos lá! Começando pela seção 1, o que é o batismo? Estabelecendo os fundamentos. Sabe, é absolutamente crucial a gente separar as coisas logo de cara para não dar nó na cabeça depois. A fonte destaca 3 experiências bem distintas. Primeiro, tem o batismo de arrependimento, que é descrito basicamente como uma mudança profunda de mentalidade, uma expansão da consciência mesmo. Depois vem o batismo nas águas, que funciona como um ato público de submissão ao senhorio de Jesus. E, finalmente, o nosso foco principal aqui, o batismo no Espírito Santo, que é detalhado como uma imersão total e direta na própria presença de Deus. E o detalhe mais fascinante, não estamos falando de força de expressão ou de uma simples metáfora. O texto descreve isso literalmente como uma imersão, onde a própria natureza de Deus toma conta da alma. É como se, de repente, um canal real se abrisse lá do espírito humano para ministrar diretamente à alma. Ou seja, é uma transformação interna que muda o jogo e a dinâmica espiritual completamente. Avançando para a seção 2, exemplos no Novo Testamento. A história bíblica. Olhando para a expansão cronológica narrada, é incrível ver como a coisa toda ganha atração. Tudo começa ali com Jesus no Rio Jordão, passa para os apóstolos no Pentecostes e aí se espalha como fogo. Chega em Samaria, Damasco, Cesareia, Éfeso. É um movimento contínuo, ininterrupto, que vai rompendo barreiras geográficas num ritmo impressionante ao longo da história bíblica. E claro, Jesus é o maior exemplo de todos. Logo depois de ser batizado nas águas, a narrativa aponta que o Espírito desceu de forma física como uma pomba. E o que a fonte mais destaca aqui é o impacto prático e imediato disso. Ele volta do Jordão, como diz o texto, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto e depois retorna com um poder absurdo para começar um ministério que literalmente dividiu a história. Passando para os apóstolos, a gente chega no famoso dia de Pentecostes. Aqui, a experiência ganha proporções coletivas e bem visuais. Imagine só, um som parecido com um vento fortíssimo, línguas como de fogo aparecendo e aquele sinal inicial inconfundível, as pessoas começando a falar em outras línguas. Foi literalmente um momento de ignição que deu uma ousadia inédita para que todos testemunhassem em público. Agora, preste muita atenção nesse padrão surpreendente que a fonte levanta. Existiam 2 caminhos principais acontecendo. De um lado, a imposição de mãos. Líderes como Pedro, João e Paulo orando pelas pessoas em Samaria, Damasco e Éfeso. Mas do outro lado, dá uma olhada no caso de Cornélio, em Cesareia, um derramamento totalmente espontâneo. Caiu sobre todo mundo de repente só de ouvirem e crerem na mensagem, sem ninguém impor as mãos ou sequer ter um batismo nas águas prévio. É super revelador entender que essas 2 dinâmicas funcionavam lado a lado na mesma época. Isso nos leva à seção 3, a semente da vida. O mecanismo. Para explicar como isso funciona nos bastidores, o texto puxa essa passagem de Gálatas. E o argumento principal aqui é genial. Os milagres e o próprio Espírito não são concedidos porque alguém cumpriu um monte de regras ou teve um mérito moral gigantesco. Não é sobre esforço humano ou obras da lei. É pela pregação da fé. Ou seja, é um ambiente de crença genuína que atrai essa manifestação, mostrando que é muito mais sobre ser receptivo do que sobre força de vontade. Para deixar isso ainda mais didático, a fonte usa uma analogia biológica sensacional. Pense na palavra de Deus como uma semente genética, já com toda a informação vital lá dentro. São 3 passos bem lógicos. Primeiro, a semente da palavra é recebida. Segundo, essa recepção prepara o terreno, gerando um verdadeiro ambiente de fé. E terceiro, nesse ambiente ideal, a semente germina naturalmente e produz o batismo no Espírito Santo. Não é uma fórmula mecânica fabricada, mas o crescimento orgânico de algo vivo, no lugar certo. Chegando na nossa reta final, seção 4, resultados e manifestações. O impacto. No fim das contas, o grande objetivo de toda essa imersão se resume numa palavra grega imponente, dunamis. Mas olha, não confunda isso com força bruta, tá? Dunamis é descrito como um poder inerente, uma capacidade vibrante de operar milagres, mas que anda de mãos dadas com excelência moral. O alvo principal: equipar completamente as pessoas para que sejam testemunhas ativas e eficazes do reino de Deus.
Gente com bagagem, convivência real, prontas para transformar o ambiente ao redor. E o impacto interno disso é nítido. Como uma árvore super saudável, a presença do Espírito gera aqueles 9 frutos clássicos na alma. Estamos falando de um amor autêntico, alegria que contagia, paz profunda, paciência, domínio próprio. É uma mudança de caráter de dentro para fora. A fonte ressalta muito bem que essa é a resposta orgânica e natural de quem tem o Espírito habitando no interior, alterando totalmente o jeito de lidar com a vida e com os desafios. Agora, em contraponto aos frutos internos, nós temos as manifestações sobrenaturais externas. Elas são ações mais pontuais e dinâmicas, como ferramentas de trabalho. Vai desde aquela sacada genial de uma palavra de sabedoria ou conhecimento, passa por curas e milagres palpáveis e chega na profecia e no discernimento de espíritos. E o fascinante é que o documento frisa que o mesmo Espírito unifica e distribui tudo isso, capacitando o grupo para agir num nível bem acima das nossas restrições humanas naturais. Além de tudo isso, tem um benefício contínuo incrível para a rotina, uma verdadeira bússola divina. É o privilégio absoluto de ser guiado em meio a toda a complexidade do dia a dia. E mais empolgante ainda, a mente humana passa a receber revelações profundas. São compreensões sobre realidades que os nossos olhos e ouvidos biológicos jamais conseguiriam captar sozinhos. É enxergar através da neblina e descobrir verdades que antes ficavam ocultas. Para fechar o nosso aprofundamento, o material traz um aviso que faz a gente parar para pensar. A fonte menciona que é possível entristecer ou apagar o espírito através de atitudes negligentes. O que deixa aquela grande pergunta no ar: será que o batismo no Espírito Santo é só um evento histórico isolado lá no passado da vida de alguém? Ou será que a manutenção de todo esse poder e direção exige uma postura diária e constante de busca? É uma provocação fantástica para a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima!